Eu vou até ler. Conforme a figura, um veículo espacial composto de um motor-foguete de massa M1, carga útil de massa M2, lançado verticalmente, de um planeta esférico, ou seja, estamos falando do potencial gravitacional normal lá, newtoniano, e homogêneo de massa M e raio R. Após esgotar o combustível, o veículo permanece em voo vertical até atingir o repouso a uma distância R do centro do planeta. Nesse instante, um explosivo é acionado, separando a carga útil do motor-foguete, funcionando-a verticalmente com velocidade mínima para escapar do campo gravitacional do planeta. Desprezando forças dissipativas, a variação de massa associada à queima do combustível do foguete e efeitos de rotação do planeta, sendo o G a constante de gravitação universal. Cara, nem no Halliday tem uma questão dessa. Muito massa. Bem, o que eu diria para tu fazer numa condição dessa, né, cara? Pensar sobre o trabalho é o certo mesmo, afinal de contas é o que ele está falando. Mas o que acontece é que, como tu mesmo reparou, né, ele parte do repouso, mas ele volta ao repouso, né, depois de uma distância R do centro do planeta, lembra? Ele falou Uhum. ali. Isso. Portanto, tu tem que dizer que o trabalho do motor, mais o trabalho desse projétil, a coisa vai ser projetada ali, a soma dos dois tem que dar zero, tá? Por quê? O teorema trabalha energia cinética. Começou no repouso, terminou no repouso. Qual que é a variação de energia cinética, me fala? Pois é, zero. Zero, exatamente. Então, esses dois trabalhos juntos têm que ser somados da zero. E esses dois trabalhos podem ser escritos como né, o potencial gravitacional mesmo. Beleza? Então tá bom. Então, quando tu escreveres a expressão do trabalho, tu me fala. Tá? Beleza. Opa.
Então, ia ficar G sobre R2 vezes M1. Aí abre parênteses M1 mais M2. Igual Trabalho a é zero. força. Trabalho é força, né? Uhum. Isso aí que tu tá falando pra mim é o campo. Porque tá faltando emissão, né? Pois é, o M1. Eu... Parece que tá certo. É a soma dos dois ali, né? Dá pra escrever como G emissão, que multiplica M1 mais M2, que vai aparecer nos dois termos, né? Uhum. E daí 1 sobre Rzão menos 1 sobre Rzinho. É isso, né? 1 sobre R menos 1 sobre R. Não foi o que tu disse? Tinha entendido algo assim. Não, eu tinha só dividido por R ao quadrado. Acho. Mas é que são duas coisas diferentes, né? Um é o potencial do motor, outro é o potencial do projétil. O motor Uhum. tá com... Como eu posso dizer? Ó, vou fazer isso aqui, tá? Veja, né? Veja esse desenho. Agora, se a gente for pensar ali naquela coisa que eu falei sobre a soma dos trabalhos, né? Uhum. Então o trabalho do motor é igual a menos o trabalho do projétil, certo? Uhum. Muito bem. Na prática, a gente está interessado no trabalho do motor. Sim. Como a soma desses dois trabalhos dá zero, então se a gente conseguir encontrar alguma coisa relacionada a isso também ajuda. É o que ajuda, na verdade. Por quê? Uhum. Porque o trabalho desse projétil é igual à variação da energia potencial. Certo? Certo. Igual à variação da energia potencial. Daí, se a gente for pensar na energia potencial, nós vamos ter uma energia associada. Né? A gente vai pensar assim, né? A variação é a energia potencial final menos inicial. Uhum. Certo? Certo. Então, a final é quando tu tens o Rzinho. E a inicial é quando tu tens o Rzão. Ok? Uhum. Porque ele sai do repouso, volta para o repouso nessas condições, certo? Certo. Isso. Então, tá aí o argumento. Então, por isso que tem que aparecer o Rzão e o Rzinho. Entendeu o motivo agora? Sim, sim. Final menos inicial. Isso aí. Então, é isso? Os sinais estão certos? Deixa eu pensar aqui. Hora de trocar. Não, falei besteira. Agora sim. Tem um sinal de menos aqui, tá bom? Uhum. O inicial é no Rzão, é que as letras, né, confundem a gente. Mas o inicial é no Rzão. Então dá para simplificar aqui de um jeito bem legal, tá? Vai ficar G Mzão, M1 mais M2. Daí como tu tem duas frações ali se somando, a gente sabe que fica desse jeito aqui, né? Que nem quando é resistores. Beleza? Beleza. Certo, vamos ver o próximo. A energia mecânica adquirida pelo sistema devido à explosão. Então, bem, não quero falar nada, né? Quero que tu comece. Mas, se tu quiser, eu te mando enunciado para tu reler. Pra tu olhar aí no teu PC. Sim, sim. Tá, vou mandar aqui. Vou deixar aparecer na continha. Vou mandar para você.
Pra mim, aqui embaixo, onde aparece gmzão que multiplica M1 mais M2, aí multiplica Rzão menos Rzão, tá? É Rzão menos. Rzinho menos Rzão. Que nem quando é resistor, sabe? A soma dividido pela multiplicação deles. Sabe quando você está fazendo uma soma em paralelo de dois resistores e fica desse jeito? Não, Não? Nunca viu isso? resistores não. Tu nunca estudou resistores em série, em paralelo, essas coisas? Não, não. Ah, então deixa pra lá. Tá bom. Mas vamos dizer o seguinte, então eu vou te mostrar a importância de saber somar em paralelo. Quando chegar em resistores, tu lembrar. Ó, vamos parar um pouquinho aqui. Ó, digamos que para limpar a tua casa, você demora 2 horas e a sua mãe demora 1 hora. Uhum. Ok? Quanto tempo demoraria para vocês dois juntos limparem a casa, então? Claro que menos de 1 hora, que a tua mãe sozinha faz em 1 hora. Com a tua ajuda vai ser mais rápido, certo? Certo. Então essa é uma soma que diminui, vamos dizer assim. Então a gente chama isso de soma em paralelo. Eu chamo, pelo menos. Então vamos dizer assim, o tempo total, 1 sobre o tempo total vai ser igual a 1 sobre o teu tempo, mais 1 sobre o tempo da tua mãe, sacou? Uhum. Então, eu falei que tu demora 2 horas, a tua mãe demora 1. Agora, como é que a gente soma essa coisa aqui? Soma, multiplica em cima e soma embaixo. Sim. Beleza? Uhum. Então tá bom. Agora vamos para o que realmente importa. Já até me esqueci a pergunta. Energia mecânica adquirida pelo sistema devido à explosão. Adquirida devido à explosão. Beleza. Deixa eu ver. Tá, aí agora vai entrar a velocidade, né? Velocidade de escape. Sim. Então, assim, estou me perguntando onde é que vai entrar esses efeitos de rotação do planeta? Que? Não entendi tua pergunta. Travou um pouco. Sim, como é que entra esses efeitos de rotação do planeta? Tipo, Não vai entrar. ah, Não. ok. Só conservação de energia mesmo, beleza? Uhum. Tá. A gente tem que lembrar de outra coisa importante, vai ser importante logo logo nessa questão, que é o seguinte, meu caro. Quando você está falando de explosões, normalmente você está falando de conservação de momento linear também. Lembra disso? Uhum. Pois é. Então, em algum momento aqui você vai ter que usar de momento linear para resolver as coisas. Também, Beleza. né? Beleza. Sim, então
por conservação de energia linear, no primeiro momento, Momento linear, quer dizer, né? de momento linear, eles têm velocidade do a zero, né, que é no repouso, aí tem a explosão, e Aham. aí M1V1 vai ser igual a menos M2V2. Pela conservação de momento linear, sim. Isso mesmo. Então, eu posso dizer que a velocidade de capa, que é o V1, né, depois, ele é igual a menos M2V2 sobre M1, e ou a menos 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Você tem que achar o V2, né? O V2 dá para achar, né? Quero dizer. Deixa eu ver V2. Aí o V2 é igual a raiz, não, menos a raiz de 2G. Por que menos? Porque, né, Torricelli, a velocidade final é negativa, quer dizer, a velocidade final é zero, e aí passa a velocidade inicial para o outro lado e fica negativa. E Não, com, o V2 vai ser positivo. Se bem que isso não importa muito, né? Quando tu for falar de energia cinética, isso não importa. Mas ele é positivo. Tá? porque a aceleração não ia ser positiva para baixo. Crescente, tu quer dizer, né? Em módulo. Isso. O problema é que para tu encontrar o V2, você tem que argumentar o seguinte, né? Que Hum, para escapar do campo gravitacional, a energia mecânica da M2 ali para que socorra, a soma dela, né, tem que ser zero. Porque, tipo, para escapar com a velocidade mínima, né? Tem que ter uma energia cinética mínima para vencer o campo gravitacional, certo? certo. Então, para que dê zero essa conta, tem que ser negativo, certo? O, a parte do potencial. Só que tu joga para outro lado, fica positivo, e o teu V2 fica positivo também. Acho que tu tá se confundindo por questão de sentido de vetor, mas aqui isso não importa muito, sabe? Então o V2 vai ficar positivo, é aquilo que tu falou, mas positivo, tá? Certo.
Sim, aí ia ficar positivo, mas ia ser raiz de 2GH ainda. GH não, né? GM sobre R, né? Isso, o H é. Tá. A gente não tá falando de MGH como potencial, tá? Tá falando Uhum. de GM sobre R, potencial gravitacional mesmo, porque são coisas fora da Terra, certo? Uhum. Tá. O MGH é só uma aproximação, né? Aqui, como a gente está falando fora do planeta mesmo, a coisa fica séria, né? Daí fica com R embaixo, né? Beleza. Então tá, agora Beleza. tu tem o V1 em termos de V2, né? Ou melhor, em termos das coisas que o V2 depende, que é G, M, Rzinho. Né? Sim. Sim, então o V1 ia ser igual a M2 sobre M2 sobre M1 vezes a raiz de 2 dividido por R. 2G, né, dividido por R. Isso. Exatamente. Tem que ter essas diferenças de massa na frente por causa da conservação do momento linear, exatamente. Essas Uhum. razões de massa, né? Uhum. Sim. Bem, agora tem que continuar. Nós já temos o V1, V2. Vamos lembrar que ele está pedindo energia mecânica liberada na explosão, né? Que Uhum. é basicamente a soma das energias cinéticas, tanto da carga quanto do foguete, né? Do motor. Certo? Certo. Então é só escrever agora as energias cinéticas com essas coisas que tu já tem. Sim, então da explosão lá ia ficar igual a 2G M2 dividido por R, e aí entre parênteses M2 sobre M1 mais 1. A energia total? É, Fala de novo aí como é que ficou. 2G M2 dividido por R, e aí entre parênteses M2 sobre M1 mais 1. 2gm2 dividido por R. Mas falta o Mzão também em cima de novo, né? Tá. Beleza. Isso aí. Isso mesmo. Gostei de ver, cara. Tá bom demais. Uhum. Ali era fazer a conta com as energias cinéticas e pronto. Muito bem, isso mesmo. Vamos para a próxima.
Dá uma lidinha aí. Sabe como começar isso aí? Eu tava pensando em questão de forças, né? Porque se ele diz que tem, qual é o nome disso? Um braço articulado, que sempre fica na horizontal, e essa corda tá puxando ele pra cima, então, pra ele ficar sempre na horizontal. Então, ia ter uma transição pra cima, tração cena. Uhum. E a massa do, do, do dispositivo tá como um peso para baixo também. Tem que fazer o diagrama do corpo livre. Diagrama da patrulha. As forças que agem no problema, certo? Uhum. A gente chama de diagrama do corpo livre. Ok. Então, como você reparou aí, temos o que seria a força-peso aqui, de certa forma, né? Sim. Como tem um fio com tração, claro que essa tração vai ter suas componentes, né? Que vão Uhum. ter tudo a ver com o ângulo. É basicamente isso de força que tem no problema, né? Sim. Só que tem os torques também, não é mesmo? Automático. Tem que fazer a conservação dos torques também. Não é conservação, a somatória dos torques, quero dizer, né? Uhum. Beleza, dá uma tentadinha aí. Lembra que os torques são nulos em relação à articulação, né? Como tu mesmo falou. Sim. Beleza, já volto.
Hum.
Então, algo encontrado? A soma dos torques tem que dar zero, né? Como você tinha dito. Sim. Aham. Mas, assim, onde é que ia estar atuando o torque? Porque na O torque horizontal. está atuando, como tu mesmo falou, aqui na articulação, certo? Bem, ou melhor, o eixo L, ok? Uhum. O torque atua onde atuam as forças. Acho que é isso que tu quer me dizer, né? Só que tu está preocupado só com as componentes que são perpendiculares à haste, certo? Então, Sim, quem vai influenciar no torque são só essas duas aqui, beleza? certo. Então, aí tu consegue... Para que tu vai usar o torque aqui? Para conseguir uma expressão para tração. Uhum. Que, né, como tu mesmo falou, o torque tem que ser zero. Então, o torque do TY ali tem que ser igual ao torque da peso, não é? Uhum. Então, se tu isolar o T, você consegue uma expressão para ele em termos do ângulo, em termos da gravidade, né? Sim. Então, quando encontrar essa expressão de T igual a alguma coisa, aí você me fala. P é igual a menos mg sobre c, né? Exato. Tudo isso é importante, né? Porque quando a gente está pensando na frequência de uma corda, né? A gente vai ter Sim, que usar a força que age nela, certo? certo. Então, ele fala de frequência ali, né? Uhum. Você se lembra disso? Lembro. Isso sim. Então, beleza. Quando você chegar na expressão aí, me fale. Só que eu tava fazendo isso antes, né? E a velocidade pode ser escrita como a raiz da tração, do tensão, né? Isso. Dividir por uma constante, Densidade linear. Aham. a densidade. Só que ele não dá a densidade no problema, né? Então, Não, mas ele dá a massa do fio, certo? uhum, E ele dá também o comprimento do fio. uhum. Então, densidade vai ser massa dividido pelo comprimento. Então tá beleza. Aí o comprimento ia ser L cosseno. Comprimento do fio. Sim, aí a velocidade ia ser igual a raiz de GL com a tangente. Calma aí, né? Nós precisamos criar uma expressão que dependa das coisas que estão no enunciado, certo? Certo. Veja que eu falei uma besteira aqui, desculpe. O comprimento do fio não é L. O L é a parte de baixo aqui desse triângulo. Então dá para achar quanto é o fio por trigonometria, certo? Sim. E Aí o aí, qual que é o comprimento, tamanho do fio aí por aí o trigonometria? comprimento do fio ia ser L cosseno, né? L cosseno, exatamente. Isso. Então, uma Pois é. vez que você está interessado na frequência, e você pode escrever a frequência aqui em termos da velocidade e do comprimento do fio, né?
Uhum. De modo geral, vai ser, né, a gente sabe que frequência é velocidade dividido por comprimento de onda, certo? Uhum. E se você pensar, o comprimento de onda tem a ver com o comprimento do fio. Pelo menos pensar ali no primeiro harmônico, né? Você pode até dizer que o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento do fio, certo? Certo. Então essa é a dica. Tu disse que tem o comprimento do fio, tu falou cosseno, né? Sim. Ó, a frequência então pode ser escrita como cosseno de θ V sobre 2L, certo? Pois é. Uhum. Agora só falta essa velocidade que tu vai achar pela fórmula de Taylor, né? Que é a fórmula lá da velocidade do fio, função da tensão e da densidade linear, beleza? Sim. Então tá bom. Quando fazer aí, me avisa. Pois é. Aí, fazendo por aquilo lá, pela tensão sobre a densidade linear e a raiz disso, ia dar raiz de GL cotangente, né? Porque cosseno ia juntar com o seno que tá embaixo, ia virar cotangente. Não, 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 não. Cotangente não. Vai ficar seno e cosseno multiplicados. Seno e cosseno aqui. Então tá, quando achar a velocidade aí me fala. Bem, tu acha a velocidade e depois consegue substituir na expressão da frequência, né? Sim. Isso. Sim. Então, a frequência ia ser igual a cosseno vezes a raiz de GL cosseno dividido por seno, e tudo isso divide por 2L. Não, tá errado o que você falou, né? Tá A errado. parte da Ó, velocidade? por quê? Porque a velocidade aqui vai ser, como a gente já conversou, a raiz, né, da tensão, beleza. Só que dividido pela densidade. A densidade a gente já sabe que vai poder ser reescrita, vai poder ser reescrita dessa forma aqui, o comprimento do fio, certo? Sim. E o comprimento do fio aqui, a gente também já sabe que tem a ver com, como a gente já conversou, L sobre cosseno θ, não é? Ah, tá. É sobre cosseno θ, tá certo. Isso. Daí então a velocidade pode ser escrita como, bem, quem é o C, o T? A gente já conversou que era o mzão, né? G sobre seno, né? Daí aqui vai ficar L, mzinho, sobre o cosseno. Uhum. Essa é a velocidade. Sim. E agora com essa velocidade você pode
substituir lá na expressão e achar frequência. Aí ia ficar cosseno, raiz de GL. Você pode até jogar o cosseno para dentro, né? Ele entra ao quadrado dentro, corta o cosseno de baixo. Né? Sim, aí fica GL cosseno sobre seno, dividir por 2N. Rolar até uma cotangente aqui. Uhum. Beleza. Tá aí a resposta da A. Vamos ver a B. Usar esse dispositivo instalado na única boca de um túnel inacabado em cujo interior são geradas ondas sonoras. Túnel tá falando de tubo fechado, né? Lembra disso? Tubo fechado, sim. Isso. Voltando aqui. Determine o comprimento L do túnel sabendo que Lzão, né? Sabendo que 2 modos consecutivos de vibração do ar são medidos, respectivamente, pela substituição de emissão pelas massas M1 e M2, com M2 maior que M1. E a resposta deve ser explicitada em função de ML, θ, G, M1, M2, velocidade do som no ar e VS. Caraca. Como é que a pessoa acerta uma conta dessa no vestibular, velho? Acho que eu não acertaria isso aí numa prova na faculdade. Mas a gente sabe mais ou menos como começa aqui, né? Frequências associadas, a gente sabe que é uma diferença, né? De frequências, certo? Uhum. Tipo o batimento lá. Sim. F, a gente pode fazer uma F menos a outra, vai ser igual, né? A gente sabe, isso aqui meio que é decorado, né? Deixa eu fazer aqui. Quem falou de diferença, vamos escrever. Ok? Dentro do túnel é isso. Uhum. Que a frequência, a diferença de uma frequência para outra vai ser esse primeiro harmônico, basicamente. Essa quantidade de frequência de um harmônico, certo? Sim. Então tá aqui o Lzão já do tubo, né? Que nos interessa. Sim. E agora o que acontece? Essas F' e F normal aí vão ser coisas associadas às nossas frequências ali, mudando a massa delas, né? E o que mais que ele mandou mudar? Só a massa, né? A massa é M1 e M2. Isso. Então tu consegue isolar o L, substituir as massas lá, tu vai ter uma expressão bem grande, mas simples até de chegar. Beleza? O segredo estava aqui, né? Nisso. O segredo é esse aqui. Agora é só substituição de um monte de coisa. Ok? Certo. Eu vou fazer o seguinte, já que como isso aqui não tem como acabar hoje, vamos fazer o seguinte, ó, velocidade do som aqui, né? Dividido pelas diferenças de frequência. Você troca as massas aqui, né? Coloca aqui com massa M2 e M1. E escreve a função da forma mais bonitinha possível e pronto, né? Beleza? Beleza. Então tá bom. Tenta fazer aí, mas faz a hora que tu tiver tempo, a hora que tu tiver tranquilo. E me manda, ok? Beleza. Vou salvar aqui. E é isso. Voltamos quinta-feira, tá bom? Beleza. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.